Se me perguntassem há um ano onde é que eu achava que estaria hoje, a resposta seria muito diferente. Achava que já teria vendido o meu primeiro site, achava que o canal estaria maior, achava que estaria mais perto da liberdade financeira. Mas a verdade é que quase nada aconteceu como eu planeava. E olhando para trás, acho que foi exatamente isso que me fez aprender muito mais. Uma das coisas que queria fazer era criar um canal no YouTube. E honestamente, na altura achei que a parte difícil seria fazer os vídeos. Gravar, editar, falar para uma audiência. Parecia a parte mais assustadora. Mas rapidamente percebi que isso era só o início. Porque fazer um vídeo e fazer um vídeo que as pessoas realmente querem ver são duas coisas completamente diferentes. Houve vídeos em que passei horas a escrever, a gravar e a editar, e mesmo assim quase ninguém clicou. E depois houve outros em que eu nem tinha grandes expectativas e continuaram a receber visualizações durante semanas. Isso só obrigou-me a perceber uma coisa: no YouTube não basta fazer um vídeo, também é preciso perceber porque é que alguém iria querer vê-lo. Durante muito tempo achei que a qualidade de um vídeo era a única coisa que importava, mas depois comecei a perceber a importância dos títulos, das thumbnails, dos primeiros 30 segundos. E de coisas que, como espectador, eu nem sequer pensava. Hoje acho que criar vídeos é a parte fácil. A parte difícil é aprender a captar a atenção de alguém, num mundo onde toda a gente está a tentar fazer a mesma coisa. E quanto mais tempo passava no YouTube, mais comecei a olhar para coisas que antes nem sequer me passavam pela cabeça. Visualizações, CTR, tempo médio de visualização. Publicava um vídeo e pouco tempo depois já estava a abrir o YouTube Studio. Como se aqueles números me conseguissem dizer imediatamente se o vídeo tinha sido bom ou não. Mas com o tempo percebi que os números são importantes. Só que olhar para eles de 5 em 5 minutos não vai fazer o vídeo crescer mais depressa. E talvez essa tenha sido uma das maiores lições. Porque muitas vezes o mais difícil não é criar alguma coisa, é ter paciência para deixar essa coisa crescer. E olhando para trás, acho que a mesma coisa aconteceu com o dinheiro. Há um ano, achava que o maior desafio era ganhar mais, porque parecia simples. Se ganhasse mais dinheiro, conseguia poupar mais, conseguia investir mais e conseguia resolver os problemas mais depressa. Mas com o tempo, percebi que a questão nunca foi assim tão simples. Quando comecei esta jornada, tinha mais de 25 mil euros de dívida. E durante muito tempo, olhei para este número como o problema. Como se a única coisa que me separasse da liberdade financeira fosse ganhar mais dinheiro. Mas olhando para trás, acho que o problema nunca foi apenas esse. Porque durante este último ano não fiquei rico, não atingi a liberdade financeira e continuo muito longe de alguns objetivos. Mas comecei a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Durante muito tempo achei que a liberdade financeira era um problema matemático. Ganhar mais, poupar mais, investir mais, mas com o tempo percebi que era muito mais um problema de comportamento. Porque eu já sabia que devia de poupar, já sabia que devia de investir e já sabia que devia de evitar dívidas. Nada disso era de novidade. O difícil era fazer essas coisas todos os meses, mesmo quando não me apetecia, mesmo quando o progresso parecia lento, mesmo quando os resultados quase não se viam. Hoje dou muito mais valor aos sistemas, à rotina, ao automatizar as poupanças, ao investir todos os meses. E há as pequenas decisões que isoladamente parecem insignificantes, mas que ao longo do tempo acabam por mudar tudo. E talvez tenha sido isso que mais me surpreendeu, porque durante muito tempo achei que a liberdade financeira era uma questão de dinheiro. Hoje consigo perceber que é muito mais uma questão de comportamento. E acho que a maior surpresa deste último ano foi provavelmente a tentativa de criar um negócio. Na altura, achei que a parte difícil seria aprender a criar os sites, perceber como funcionam, melhorar o design, criar algo que parecesse profissional. Esse parecia o desafio, mas depois percebi que isso era apenas metade da equação. Por criar alguma coisa e conseguir que alguém compre são competências completamente diferentes.
Passei horas a criar demonstrações, a construir um portfólio, a procurar negócios, a enviar mensagens, a enviar e-mails e até fazer follow-ups. E honestamente, na minha cabeça, algumas dessas mensagens iam resultar, mas a realidade foi muito diferente. Muitas vezes não havia resposta, nem um não, nem um talvez. Não havia nada. E foi aí que percebi uma coisa: as pessoas não compram algo só porque é bom, nem só porque trabalhaste muito nisso, nem só porque tens boas intenções. Às vezes simplesmente não estão interessadas. Às vezes não é o momento certo. E muitas vezes nem sequer chegam a ver o que criaste. E durante algum tempo isso foi frustrante, porque parecia que estava a trabalhar sem sair do mesmo sítio. Mas olhando para trás, acho que aprendi uma coisa importante. Receber um não ou não receber resposta também faz parte do processo. Porque quando tentamos criar alguma coisa, nem sempre somos recompensados imediatamente. Mas isso não significa que o esforço tenha sido em vão. E olhando para trás, acho que houve uma lição que apareceu em praticamente tudo o que tentei fazer. Durante muito tempo, achei que fazer um bom trabalho era suficiente. Achava que se fizesse bons vídeos, as visualizações acabavam por aparecer. Achava que se tomasse boas decisões financeiras, os resultados apareciam rapidamente. E achava que se criasse bons sites, alguém acabaria por os comprar. Mas este último ano mostrou-me que fazer um bom trabalho é apenas o ponto de partida. Porque no mundo real, nem sempre somos recompensados imediatamente. E muitas vezes ninguém vê o esforço que existe por trás. As horas, as tentativas, os erros, ou as vezes em que pensamos em desistir. Mas isso não significa que esse esforço não esteja a valer a pena. Porque muitas vezes os resultados demoram mais tempo a aparecer do que aquilo que gostaríamos. E talvez essa tenha sido a maior diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que realmente aconteceu. Se me perguntassem hoje se este último ano correu exatamente como eu imaginava, a resposta seria não. O canal não está onde eu pensava que estaria. Ainda não fiz a minha primeira venda e ainda estou muito longe da liberdade financeira. Mas olhando para trás, acho que estava a medir o progresso de forma errada. Porque durante muito tempo achei que o mais importante eram os resultados, as visualizações, o dinheiro, os clientes. Mas este último ano mostrou-me que o mais importante foi a pessoa que me obrigou a tornar mais disciplinada, mais paciente e mais confortável com a ideia de continuar, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. E talvez essa seja a maior diferença entre quem eu era há um ano e quem eu sou hoje. Porque apesar de quase nada ter acontecido da forma como eu planeava, continuo aqui a tentar, a aprender e a construir. E pela primeira vez acho que isso me dá mais confiança do que qualquer resultado alguma vez poderia dar.